Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Léo Oliveira e hoje eu vou falar para vocês um pouco de como foi a minha experiência trocando o motor do meu Ford Ka 1.0 para 1.6. Então eu vou responder algumas dúvidas que muitos de vocês têm ao longo desses 4 anos quase que fazem já que eu troquei, que muitas pessoas fizeram, mas precisa trocar isso, qual a peça que precisa. Então hoje eu vou tentar esclarecer um pouco de tudo e falar sobre a minha opinião, o que eu acho, se vale ou não vale a pena. Aí eu vou colocar algumas coisas na balança, você faz as contas aí, vê se vale a pena e faz sentido pra você, beleza? Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta aqui que sempre me faziam. Vale a pena fazer a troca pelo dinheiro? Não vale. E eu vou te falar por quê. É necessário trocar algumas peças para que esse carro funcione de uma forma aceitável, porque ele não fica redondo. Então vamos lá para algumas peças que é necessário trocar para fazer essa troca, né, adaptação do motor 1.0 para 1.6. Mas precisa adaptar o motor? Não. Você tira um e põe o outro. O coxinha é o mesmo, o suporte do motor, de câmbio, não muda nada. Do Zetec e Rocan, se você tirar 1.0, você põe o 1.6 sem adaptação nenhuma de suporte. A primeira peça foi o atuador de marcha lenta. Para que serve esse atuador de marcha lenta? Quando o carro está em ponto morto, quando você dá a partida no carro, ele dá uma aceleradinha, vai para 1200 RPM e ele volta e estabiliza ali nos 980, 950, 1000 RPMs. É mais ou menos a lenta do carro. E essa pecinha faz deixar nessa lenta. Só que a peça original do carro, ela é ligada eletricamente, ela é controlada pelo módulo do carro. Quando você faz a troca do motor 1.0 para 1.6, se você deixar com o atuador de marcha lenta original, o carro fica acelerado, porque ele não consegue interpretar o que está acontecendo. Por quê? Você também precisa trocar o regulador de pressão de combustível. Ele vai fixado na flauta do carro ali junto aos bicos. Para quê? Você tira o regulador de pressão original e coloca um regulador de pressão manual. Qual é a diferença? Esse regulador de pressão manual, ele tem uma porca embaixo e uma regulagem onde você dá a pressão que você quer. Você dá mais pressão ou menos pressão de combustível. Essa forma que eu estou mostrando e falando para vocês é uma forma de burlar o sistema. Eu não fiz a troca do módulo, andei mais de 1 ano e meio com o carro sem trocar o módulo e nunca tive problemas. É recomendável? Não é. Fica 100%? Não fica, mas eu andei bastante tempo sem problema nenhum. Então vamos lá. O atuador de marcha lenta você precisa trocar. O regulador de pressão de combustível, para você conseguir dar um pouco mais de combustível para ele, né, já que ele vai estar mais beberrão, né, porque ele precisa de um pouco mais de combustível para trabalhar. O que é trocado ali? Os bicos, né? O bico do 1.0 e do 1.6 é diferente. O do 1.6 ele tem um pouquinho mais de vazão, então é necessário trocar. Eu coloquei os bicos originais 1.6 da Bosch, então foi uma notinha. Isso já fazem 2 anos. Então faz mais de 3 anos que eu fiz a troca do motor e faz só 2 anos que eu coloquei uma injeção programável, daí que isso daí eu vou deixar para o fim do vídeo. Vamos lá, o volante do carro, do volante ali do motor que passa a informação pro sensor de rotação e o sensor de rotação, enfim, você tem que manter do 1.0. Por quê? Você não vai mexer no módulo dessa forma que eu tô te ensinando. Essa foi a forma que eu fiz. Eu não troquei o módulo do carro, deixei o módulo do 1.0 com o motor do 1.6 e eu conheço alguns mecânicos grandes aí, bem famosos no Brasil, que já fizeram a mesma coisa e falam, cara, tocamos o pau aqui, sem problema nenhum, nunca deu problema, ele dá uma griladinha em alta, embaixo ele fica um pouquinho gordo, dá uns pipoco legal, mas não tem problema nenhum. Então o que acontece? Você precisa deixar o volante do motor 1.0, porque a leitura da roda fônica precisa ser a leitura do 1.0, porque senão o módulo não vai entender. No meu caso eu tive que aprender isso da forma pior possível, porque eu montei todo o motor, coloquei a caixa de marcha, fiz tudo bonitinho, e aí quando eu dei a partida no carro, o carro simplesmente não pegou, porque o sensor de rotação era do 1.0, no caso o do 1.0 e do 1.6 é igual, mas o módulo tá valendo aquela informação e não pegava, porque ele falava, não, tá errado a contagem dos pontos ali. Então eu tive que desmontar tudo de novo, trocar o volante do 1.6 pro volante do motor ali do 1.0 e aí funcionou, aí deu tudo certo. Então vamos lá, atuador de marcha lenta, embreagem, volante você mantém do 1.0, os bicos você precisa trocar. Eu precisei trocar a flauta, que vai onde vai engatar o dos bicos. Algumas pessoas falaram, Léo, mas a do 1.0 dá no 1.6. A minha não deu. Eu tive a do 1.0, ela ficava muito longa
e a do 1.6 era um pouquinho mais curta, assim, as fixações dela ali não bateram, então eu precisei trocar a flauta também. Eu precisei trocar o coletor de admissão também, né, que vem junto com a TBI ali, enfim. Eu tô falando de uma forma mais técnica porque eu acho que se você tá nesse vídeo aqui, você tem uma noção básica ali de algumas coisas do motor. Então, basicamente foi isso. Atuador de marcha lenta, embreagem, né, você vai precisar colocar a embreagem do 1.6 daí. O volante você pode manter o do 1.0, só pede para eles darem um passe. Eu pedi para dar um passe no meu volante, então ele ficou zeradinho. Então, atuador de marcha lenta, embreagem, volante do 1.0, os bicos, flauta, coletor de admissão ali com a TBI e o regulador de pressão de combustível. Tá, vamos às perguntas. Vale a pena fazer a troca? Bom, é só você pegar essas peças, que eu vou deixar aqui na descrição o nome delas, é só você pegar cada peça dessa e colocar. Você precisa trocar eu esqueci de falar, você precisa trocar o atuador de marcha lenta por um atuador de marcha lenta mecânico, porque quando você faz toda a instalação no carro, é igual aqueles carros a pesão que ele vem com uma rodinha que você vai dando um aperto até o carro ficar com a aceleração correta, daí você vem e dá o contra-aperto com uma porca. É esse atuador de marcha lenta que você vai precisar, porque daí você vai dar a lenta do teu carro na mão. Então é só você fazer as contas, pega essas peças que eu passei aí, dá uma olhada, faz a cotação dos preços, isso eu tô falando há mais de, 3 anos atrás, foi em 2022, 2018 para 2019 eu fiz essa troca. Então os preços eram outros, de uma embreagem era outro preço, a gasolina era outro preço, né? Então vale a pena fazer a troca? Bom, se for pegar pelo dinheiro, não vale a pena. Porque na época eu peguei barato, eu paguei 3 mil no meu motor, com nota, tudo certinho, tudo legalizadinho, o motor tinha na época 3 meses de garantia, era um motor baixado, deu tudo certo. Mas na época só no motor eu gastei numa média de 3 mil reais, depende do seu estado, da sua cidade, vai ser um valor diferente. Então você vai colocando isso na ponta do lápis, você vai ter que comprar o motor, vai ter que comprar a embreagem, você vai ter que fazer troca de óleo, então você já acrescenta o óleo. No meu caso, o motor ele era o motor 2013 de uma Export e ele já era flex, então o comando tocou normalmente. Tem gente que fala, mas não vai ligar por causa do comando. Amigos, eu andei mais de 1 ano e meio com o carro desse jeito, eu posso dizer que pega sim, é só você seguir essa receitinha que eu tô passando. Quem tiver dúvidas, alguma coisa, uma coisa que eu não falei no vídeo, manda na descrição aí que eu sempre dou uma respondida, e se não ficar claro nesses comentários ali, depois a gente faz um outro vídeo e dá mais uma esclarecida melhor. Bom, precisou trocar o câmbio do 1.0 para 1.6? Eu não troquei, vou falar por quê. Eu ando com o carro mais na cidade do que na estrada, aí você tem que fazer esse pesar aí. Se você anda com o carro mais na estrada, eu acho que vai ser necessário você trocar o câmbio. Por quê? O câmbio do 1.0 ele é mais curto, então ele automaticamente anda com o giro um pouco mais alto. Ele sobe o giro mais rápido. Então você tem que trocar muitas vezes de marcha. A do 1.6 ele já é um pouquinho mais longo o câmbio. Então você consegue andar com um pouquinho mais de maciez assim. O do 1.0 ele fica com mais torque, então ele responde rápido, que era o que eu queria para o dia a dia. Então, respondendo a pergunta, não precisa trocar o câmbio, mas você tem que ver a sua necessidade, né? Então, eu já não troquei porque eu gosto da brincadeira, daquela puxada mais forte, assusta bastante gente. Eu costumo dizer que meu carro é um leão em pele de cordeiro, né? Então, vamos lá. Ficou muito beberrão? Não. Eu tenho 2 Ford Kas, tem 1.0 e 1.6, o meu 1.6 é todo mexido, já tem injeção programável, dentre outras coisas também que eu fiz nele, como troca de escapamento, várias coisas, tem roda, freio de EcoSport, que tem uns vídeos aqui no canal também, você pode acompanhar. Bom, eu já fiz bastante coisa nesse carro. Então, resumidamente falando, essas são as peças que foi preciso trocar. Talvez se você sentar com o seu mecânico, sentar com uma pessoa que tenha um entendimento mais técnico do negócio, possa te explicar melhor, vai ser mais fácil de você talvez colocar um ponto final nessa história e decidir se é ou não viável você trocar esse motor. Então não ficou muito beberrão. O meu 1.0 ele faz média de 12, 13, 14 na cidade, 16, 18 na estrada, e o meu tá fazendo 12, 10, 11, depende do pé, né? Depende de quanto você anda. Então o meu já tem um escapamentinho esportivo, você já quer dar aquela pisadinha, você quer dar uma puxada, você quer andar um pouquinho mais forte, né? Então acaba fazendo um pouco menos, mas ele na média dele é 10 km por litro na cidade. Tá fazendo uma média de 14, 15 na estrada. Mas 1.6 bebe mais, é relativo, porque 1.0 você precisa pisar mais para ele andar mais. 1.6 já não, você tem mais torque. Então você precisa pisar menos e ele anda igual. Não precisa enfiar o pé lá no fundo igual você acaba fazendo no 1.0.
trocou o módulo, não troquei o módulo do carro. Eu andei por mais de 1 ano e meio com o carro com o módulo do 1.0 e o motor do 1.6. E era uma confusão, porque o motor era do 1.6 2013 flex, o módulo era do 1.0 gasolina, os bicos era do 1.6 gasolina, você tem que pedir o bico do 1.6 gasolina. Se você pedir do flex, ele vai ficar errado, ele vai ficar beberrão. São vários detalhes. Então, assim, resumidamente falando, ele não fica beberrão. Basicamente essas são as perguntas que me fazem: se deu para trocar, se ficou muito beberrão, se gastou muito. E levando em conta que eu peguei a oficina de um brother meu, um abraço aí pro Marcelo da Engie Motors, que me emprestou a oficina dele, sempre me empresta, sempre me ajuda nos meus projetos, nas minhas loucuras, que me ajudou a fazer essa troca de motor. Não é difícil, mas também não dá para fazer em casa sem ferramenta. Você vai precisar de uma girafa para erguer teu motor, você vai precisar de um macaco bom para erguer o câmbio, então assim, vai precisar dar um trabalhinho. Mas basicamente é isso. Então, a minha opinião sobre isso dá, ficou muito legal, é bem gostoso de brincar na cidade. O problema é que ele vai ficar um pouco gordo embaixo, ele vai ficar um pouquinho beberrão embaixo, andando de boinha, e quando você pisar até o fundo do acelerador, ele vai dar uma grilada, porque vai faltar combustível. Essa é a moral da história. Então a ideia é você andar de boa e não ficar na estrada entuchando o pé, sugando tudo do carro, porque ele não vai dar combustível, vai dar falta, e numa dessa você pode ter o azar de quebrar o motor. Então assim, eu andei 1 ano e meio, não ficava esguelando o carro na estrada, mas dava umas puxadonas, 160, 180 ali, tranquilo. Então assim, hoje meu carro já tem uma Feltec 450, um módulo injeção programável, que também gastei muito para pôr, mas aí teve que trocar mais um monte de peças. Mas resumidamente falando, para você que está nessa dúvida, vale ou não vale a pena, quais peças tem que trocar, qual que é a receita, é isso, pega isso que eu falei nesse vídeo e você já vai ter uma boa base para fazer essa troca do motor, beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido esclarecedor. Eu tentei ser bem rápido e resumido nas ideias para não ficar muito confuso. Não é muito difícil mesmo, tem gente que fala, nossa, é 1 milhão de coisas. Não é mais simples do que parece, mas é arriscado, tudo tem seu risco e eu coloquei o meu por conta, né? Então tá tudo certo. Deixe seu like aí, se inscreve no canal, manda umas mensagens aí, uns comentários, diz o que você achou desse vídeo e diz o que talvez poderia melhorar para um próximo vídeo. Deixa a sua ideia aí para uns próximos vídeos. Se você quer ver um pouco mais sobre o projeto do meu carro, deixa um salve aí que a gente vai fazendo nos próximos vídeos, beleza? Tamo junto, valeu, falou!